Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast aqui com vocês, pelo Spotify, pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos, vamos começar mais um episódio e nesse episódio eu chego a estar nervoso, chego a estar gaguejando aqui, porque nesse episódio a gente vai falar do quê? A gente vai falar do filme do Shang-Chi. Nossa, esse filme foi, credo, espetáculo, que filme! A gente vai falar tudo sobre ele. Claro que a gente vai começar conversando com vocês sem spoilers, vamos começar falando sobre as nossas impressões do filme e tal, e depois, então, claro que a gente vai trazer os spoilers e vamos comentar detalhe por detalhe, trazendo toda aquela análise super detalhada que vocês amam e que a gente também adora fazer. Deixa eu receber aqui meu grande parceiro, seja bem-vindo, Leandro. Opa, grande Diegueira aí, sejam bem-vindos ao Nerdverso, eu sou o Leandro Viana, e como o Diego falou, né, que satisfação falar de Shang-Chi, depois de tanto tempo a gente esperando assim, um filme pra ver no cinema, né, eu tava mais de um ano e meio aí sem ir no cinema, e a gente sair do cinema assim com um sorriso no rosto já é demais, Diego. Verdade, verdade, é legal comentar que quando estreou agora a Viúva Negra, que acho que foi a volta da Marvel para os cinemas, né, Sim. chegou aí para os cinemas, mas eu não fui, ainda estava um pouco, assim, receoso por conta da pandemia, não tinha tomado minha segunda vacina, e também tinha a opção do Disney Premier, né, O Premier Premier Access. Access, isso mesmo. Então ainda tinha, né, agora depois a gente viu ali que a Disney encerrou com isso, mas a gente conseguiu assistir pelo Premier, então a gente assistiu, beleza, né. Agora o Shang-Chi, então, não tinha mais essa opção, e também as coisas estão um pouco melhores, então beleza, vamos embora. Fomos para o cinema aí, né, com todos os cuidados, obviamente, com máscara, com distanciamento, mas assistimos no cinema e foi Incrível, incrível, né, cara. Leandro? Muito bom. Assim, ó, cara, que satisfação pra mim, assim, estar comentando esse filme, sabe? Porque é uma surpresa sensacional, Shang-Chi. É um filme extraordinário. Sabe, Diego? Teve momentos que eu até esqueci que durante o filme a gente tava vendo algo da Marvel, sabe? Claro ali que a gente enxerga a Fórmula Marvel em vários detalhezinhos, mas porque tá com certeza ali o que as piadinhas, o resto ali. Mas esse filme botou um pé no gênero da fantasia, Diego, que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Tipo assim, entrou de corpo e alma nessa loucura. Eu assisti o filme sorrindo, né? Claro que tem ali uns pontos negativos que depois, lá pro final, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, como a grande maioria dos filmes da Marvel tem. Mas como um filme de origem, assim, eu ouso dizer que ele é quase perfeito. E é um filme, assim, que é foda da primeira luta até a cena pós-crédito, Diego. Sim, sim. Esse filme foi uma bela homenagem também, né, cara, à cultura asiática, Com assim, certeza. claro que bastante focado na China, mas também, né, expandindo um pouquinho mais aí, talvez, para algo não só, assim, concentrado na China, mas também aí expandindo para toda a Ásia, digamos assim, né. Então, tem uma homenagem aí a filmes de luta, obviamente, a gente não tem como não falar, comparar, pelo menos lembrar do Bruce Lee, ou mais recentemente aí de lutadores que também são atores, né, como o Jack Chan e o Jet Li. A gente tem assim, referências, digamos assim, também com filmes um pouco mais recentes de luta, mas que já tem uma participação muito forte do cinema americano, incorporando essa cultura asiática, como é o Sim. caso de O Tigre e o Dragão, né, O Monge à Prova de Balas, enfim, esses filmes que já são um pouco mais com uma fotografia mais moderna, né, e com um cuidado maior com efeitos especiais, né. E é claro, o que a gente já esperava e que não deixou a desejar de forma alguma, né, Leandro? As coreografias. O que tu achou das coreografias de luta, Leandro? Cara, coreografias, assim, sensacionais. Eu quero falar um pouquinho mais disso quando a gente for falar especificamente das lutas, mas eu saí, assim, muito satisfeito. Todas as lutas ali fazendo homenagens e eles usam lugares como ônibus, como andaimes, como depois uma luta lá no Rio. Cara, assim, ó, meu, é demais, demais, demais. Mas eu tô louco já pra falar de spoiler, Diego. Não sei como é que tu tá se sentindo, hein? Não, vamos embora, só avisando então o pessoal que a partir de agora, então, esse podcast, esse vídeo, ele vai trazer, então, comentários sobre o filme. Então, a partir de agora, a gente vai entregar o que aconteceu no filme. Se você não viu o filme ainda e não gosta de saber das coisas antes da hora, então aguarda um pouquinho, assiste lá o filme, depois vem assistir, vem dar o play aqui de novo com a gente, né? Agora, se você não se importa, se você já viu o filme, então seja muito bem-vindo, porque agora a gente vai realmente detalhar tudo que aconteceu nesse filme aí e vamos trazer as referências todas. Vamos então já pro comecinho do filme, porque a gente é apresentado ao Wen Wu, que é o nosso mandarim aqui, e como ele usou os 10 anéis aí para conquistar reinos, criar aquela mega organização, né, os 10 anéis. A gente até não sabe como ele conseguiu, né? Só sabe que ele tem esses anéis há muito mais de 1000 anos, Diego. Mas lembrando que nos quadrinhos, os anéis, eles têm, tipo assim, uma origem alienígena, Diego.
Mas a gente volta a falar sobre isso lá pro final do vídeo, quando a gente for falar das cenas pós-créditos, Diego. Isso mesmo. E aí a gente começa então o filme aí acompanhando a história do manobrista Shang-Chi, né? Que tá Mas antes ali. disso, Diego, antes do Ah, manobrista ainda, a gente tem ali o Wen-Nu, ele tentando conquistar o Reino sim, Mágico, porque a gente é verdade. apresentado isso, né? Verdade. Ele, Verdade, ele vai verdade. lá e ele encontra a Jiang Li, se apaixona, ele deixa a vilania dele de lado, né? Deixa os anéis ali que davam juventude eterna pra ele, eu digo, né? Ele vai viver o sonho de amor, né? E tipo assim, a gente tem nesse começo do filme, ali nos primeiros 5 minutos, a redenção do Mandarim, Diego. Eu já deixo uma pergunta pra ti, assim, ó. Tu acha que os dez anéis deixaram ele, assim, suscetível, fraco, pra manipulação daqueles seres que a gente vê no final? Com certeza, porque eu penso da seguinte maneira, né? Pensando no lado um pouco mais humanístico, né, da vida, assim, quando a gente passa muito tempo da nossa vida fazendo alguma coisa, a gente acaba, né, incorporando aquilo muito na nossa essência, e é muito difícil deixar aquilo para trás, né? É o que a gente chama de piloto automático, né? São as rotinas, né, que a gente vai incorporando. Então imagine, ele passou, assim, décadas, séculos, né, vivendo uma vida a qual ele se acostumou a viver. Então, por mais que aquela paixão tenha sido arrebatadora, algumas práticas e alguns valores estavam muito incorporados nele, de forma que isso deixou ele muito mais suscetível a acabar cedendo e acabar, né, sendo atraído por aquilo. Sim, sim. E vamos falar aí do vilão, né? O ator, né? Porque ele foi um ótimo vilão, aliás, porque ele é um cara duro e romântico, ele é movido pelo amor e pelo espírito da vingança, né? Ele já entrou no meu top, assim, de vilões favoritos, o Wen-Wu, tá? E o ator ali que faz ele, que é o Tony Leung, que ele é uma lenda de Hong Kong, né? Então trouxeram uma pessoa muito famosa, assim, pra homenagear a cultura asiática, mas o cara é um excelente ator, né? E eu vou deixar pra ti pra tu falar da primeira luta de cena, primeira cena de luta, que é que homenageia, assim, Tigre e o Dragão, Diego. Porque eu sei que tu amou esse estilo de luta aí. Porque foi nesse momento o filme me ganhou. Nesse momento eu já falei assim, me rendi ao filme. E a cena de luta ali do Wen Wu, é o nome dele, né? Wen Yu, Wen Wu, isso. com a mãe, né, Jiang Li. deles, Jiang Li. Cara, que cena incrível, né? Assim, cena espetacular em todos os detalhes. Uma fotografia linda, né? O local, o cenário da luta, os movimentos, assim, a coreografia. Que a coreografia, ela realmente, assim, chegou a ser um abuso, chegou a ser uma coisa, assim, né? Incrível, porque essa coreografia, ela realmente transcendeu a luta e sério, foi uma dança mesmo, né? Foi uma dança principalmente por parte da Jiang Li. A Jiang Li, ela trabalhou mesmo uma dança ali e foi conduzindo ele, né, nessa dança muito bonita. Também incrível a gente perceber, né, porque até então tinha sido construído assim quase que uma invencibilidade dos Dez Anéis, né? Nada podia Sim, sobreviver aos Dez Anéis. E ela sozinha, né, surge assim sem grandes apresentações ali, uma mulher ali que tá, né, no meio da floresta, e ela consegue neutralizar ele, ela consegue inclusive dominar os anéis em alguns momentos ali, né? Que é, né, um grande momento do filme que depois se repete no final com o Shang-Chi mesmo, né? Então, as sim, cenas assim desse momento, os efeitos, o cenário, a fotografia, a coreografia, aquilo ali foi incrível e essa qualidade se manteve ao longo do filme, né? Então isso sim. foi um dos temperos mais assim gostosos desse filme para mim, foram as coreografias de luta que começam com essa cena. Sim, e também envolve ali os elementos da natureza, né, Diego? Tudo que tem em volta ali, muito bonito, muito bonito. Homenagem ao Tigre e Dragão, assim, sensacional, Diego. Mas vamos abrir um parênteses, assim, antes de falar do nosso manobrista Shang-Chi, e falar desse reino mágico, né? Que é o reino de Talo, que é onde a Jiang Li, ela abriu mão ali para viver o amor. E no filme ele é tipo um labirinto, né, que muda toda hora, e que ele é acessível só uma vez por ano ali, sem precisar, assim, de um guia e de super reflexos, né, Diego? Aliás, eu quero deixar assim uma crítica ao filme, porque não é explicado como o Wen-Wu ele descobriu isso. Como é que ele descobriu que num dia do ano esse labirinto ele se abre e vai pra lá? Me incomoda um pouco assim, porque eu sou um cara que gosta de detalhes do roteiro. Me incomoda um pouco, não que estragou minha experiência com o filme. Só fico assim que eu gosto de achar esses buraquinhos assim, sabe, Diego, não sei. Sim, Mas sim. nada Sabe que relevante, sabe? eu tenho aqui uma teoria de como ele descobriu isso. Claro que Ó, seria só uma tentativa de defender, meio que advogar sim, assim na sim. defesa dos roteiristas, né? Eu concordo com a tua crítica porque isso realmente não foi explicado e deveria ter sido explicado. Eu só levando então uma possibilidade de explicar que seria.
é o Bico Sem Rosto. O Bico Sem Rosto, ele se comunica né, o O falso mandarim, né, Trevor, né? Acho que é o o nome dele. Trevor, exatamente. Ele se comunica com o Trevor, né? Então o Trevor consegue se comunicar com ele. Bom, mesmo que só se comunique com o Trevor, o Wenwu, ele pode ter, como ele estava com o Trevor em sua custódia, ele Uhum. pode ter obtido essa informação através do Trevor como um tradutor, entende? Porque o Bico Sem Rosto, ele fornece essas informações. Ainda é uma teoria muito fraca, né? Porque tem muitos poréns aí no meio, né? Por que o Bico Sem Rosto ia entregar essa informação, né? Como Sim. queria suspeitar essa informação, como que ia chegar para ele se ele não se comunica diretamente com o Bico Sem Rosto. Quer dizer que o Bico Sem Rosto tinha que ter passado essa informação pro Trevor, e o Trevor, de alguma maneira, tinha que ter passado para ele. Então, realmente tá bem mal contada essa história. Para mim, seria a única possibilidade, e ainda assim é muito fraca, né? Sim. Não, só me incomoda, tudo bem, pode ter cientistas, e tem uma organização gigante atrás dele, né? Então poderia ter alguém que pesquisou bastante e deram essa informação pra ele. Mas eu só queria que tivessem dado uma explicação mesmo. Mas vamos falar de Talo, porque Talo existe nas HQs, Diego. É um reino visto pela primeira e única vez, né? Só foi visto uma vez, né? Que foi numa HQ do Thor, de lá de 1980. Depois ele foi abordado em alguns manuais, né? Que a Marvel vai lançando ao decorrer dos anos. Mas é um dos reinos divinos dos deuses chineses, né? A gente pode fazer uma comparação, assim, meio forçada, que, tipo, Asgard é o reino dos deuses nórdicos, né? Mas uma comparação, assim, meio nada a ver, sabe? Mas, nesse lugar aí, nos quadrinhos, quando o Thor visita lá, nessa edição, esse reino de Talo, o povo de lá é o povo de Xi'an, né? Que é um povo que tem, assim, potencial para aprender magia. E lá a gente vê esses mesmos animais, né? Que tem o Fenguang lá, que é tipo aquela fênix, tem os dragões celestiais, tem aquelas criaturas caninas, tem os Killings, que é tipo tem a forma de unicórnio com uma cauda de boi, né? São animais associados sempre ao equilíbrio, né? Basicamente, as criaturas que a gente viu lá no filme mesmo, Diego. Isso, exatamente. Essas criaturas, né, falando nessa parte, né, que acaba Sim. sendo revelado um pouco mais pro final do filme, mas que a gente tá então agora trazendo aí nesse comparativo e nessa explicação do que é o Reino Talo. Esses animais, então, tem, né, uma pluralidade de referências muito grande aqui, né? A gente até brinquei um pouquinho com o Leandro, que a gente parece que tá vendo alguns pokémons ali, né, num certo momento. É claro que é uma brincadeira. Aparece a raposa de 9 caudas, né? A galera que é fã do Naruto dá aquela surtada. Também tem esse Pokémon, né? O Ninetales. O que eu quero dizer, na verdade, é que esses animais que aparecem, de um modo geral, eles estão aparecendo no Naruto, no Pokémon, porque eles são da cultura asiática, né, Leandro? Até temos o horóscopo Sim. chinês, temos a comemoração lá da festa do dragão na China. Então, tudo isso é da cultura asiática, tudo isso são criaturas místicas para eles. Então a Marvel acaba usando isso, já que está falando sobre cultura asiática, para criar o Reino Mágico com, claro, esses elementos, para dar um pouco mais de veracidade, deixar um pouco mais fidedigno, né? E aí, então, eles aparecem no filme nessa adaptação, mas tá tudo assim, dentro de uma grande referência. O ponto comum a tudo isso, né? Pokémon, Naruto, o Reino de Talo nas HQs e o que foi mostrado no filme, o ponto comum que reúne tudo isso é a cultura asiática, as lendas, né, da China, horóscopo chinês, a festa do dragão, as criaturas místicas, o que eles acreditavam. E esse cuidado é sempre muito bonito e é o que dá essa aparência bonita pro filme, agradável, e que a gente sente um respeito grande pelos roteiristas e pelos produtores, né? Só antes de devolver a palavra, Leandro, esse respeito à cultura asiática e esse cuidado, esse carinho que se teve, né, no filme, pelo menos na minha visão, né? Daqui a pouco alguém que é realmente nascido ou de origem asiática talvez possa fazer uma crítica muito mais profunda e daqui a pouco dizer não foi bem assim. Mas a minha visão é uma visão assim de mergulhar nessa cultura, num carinho que a Disney teve, e a gente vê algo parecido com isso muito no Pantera Negra, né? No Pantera Negra a gente também Sim. teve esse cuidado aí com a cultura africana. Sim, sim. E voltando a falar do filme em geral, né, meu? O filme ele não depende nada da Marvel. E é um pequeno detalhe aqui, assim, outro ali. Tu não precisa de nenhuma conexão pra entender o filme inteiro. Cara, é algo mágico, sabe? Tu não precisa ficar relembrando toda hora alguma coisa que aconteceu em todos os filmes passados, né? Tipo assim, a gente dá um tempo, assim, de Vingadores, sabe? Tem aquela cena pós-crédito, né? Pra tocar no assunto de novo, Vingadores. Mas é isso, né, meu? O Shang-Chi, assim,
pra mim, ele é o primeiro, então, protagonista asiático da Marvel. É um filme pra mim que, como a gente falou, tá homenageando toda a cultura, tem uma história rica, vai das artes marciais ali aos filmes de gangster, do romance pra fantasia, cara, assim, ó, traz diversos mitos e lendas. Cara, assim, eu tô muito feliz com tudo que Shang-Chi abordou pra gente, assim, né, Diego? Sim, cara. E a Marvel, ela parece que tá construindo, assim, tá cada vez mais tentando agregar muitas partes diferentes do mundo, né? Então a gente teve o Pantera Negra, né? Que foi já um pouco, assim, fora ali, né? Da América, né? Então fomos lá pra Wakanda, né? Esse local inventado, né? Não existe Wakanda na vida real, mas de qualquer forma ele tá clarissimamente representando o continente africano. E agora o Shang-Chi vindo né, do lado asiático do planeta, representando a cultura asiática, as artes marciais, a cultura, né, dessas lendas que vêm de lá. Essa questão também um pouquinho sobrenatural, mas com o olhar, né, asiático, né, que é um sobrenatural não só de tu lançar poderes, mas de tu relacionar poderes com a luta, né, com o domínio do teu corpo. Então o teu corpo se comunicando e também o contato com a natureza, né, isso está presente, né, se comunicar com a natureza, sentir a natureza, a água, o vento. Então o dragão que veio da água, aquela água que mostra naquela cena, né, o vento conduzido pela Jiang Li, e depois os movimentos repetidos pelo Shang-Chi, né, e trazidos de volta ali pela tia, né, deles. Então, essas características, assim, estão sendo muito levadas em consideração. E ainda voltando, né, me perdi um pouquinho na fala aqui quando eu fui elogiar bastante esses movimentos, mas voltando naquela fala inicial de que a Marvel tá, parece que, abraçando todo mundo, daqui a pouco a gente vai ter também a Miss Marvel, né? E a Miss Marvel, vamos lembrar que ela vem da cultura ali do Oriente Médio, né? Ela vem daquela região ali, né, da Mesopotâmia ali, né, que a gente falava antigamente, Vai mas trazer a cultura muçulmana ali. cultura muçulmana. Tá tentando achar essa palavra. Perfeito, Leandro. Então a gente tem aí essas misturas que a Marvel tá fazendo, que eu acho isso muito inteligente. Claro, né? A Marvel quer conquistar o mundo, né? E já tivemos o Ultimato aí, né? Brigando ali com o Avatar ali, pela maior bilheteria da história. E também é legal, porque, poxa, né? Vamos sair um pouquinho só da América, né? Vamos trazer esses heróis. E eles Sim, existem nas HQs, então tá tudo certo no seu lugar, né? Aliás, sim. Leandro, uma última fala, cara. Eu acho que qualquer hora dessas vai surgir algum herói novo, hein? Algum herói que não vem das HQs, porque agora já tem espaço pra isso, Leandro. Antigamente a gente precisava sempre desse fundo aí, né, das HQs, mas agora podem surgir heróis novos. Eu chamo a atenção pro jogo aquele que volta e meia eu menciono, né, o jogo de celular, aquele que eu jogo, Marvel Future Fight. O Marvel Future Fight, ele volta e meia, ele cria alguns personagens novos, né, pra Ah, não Marvel sabia. dentro do jogo. Já foram criados uns 5 personagens. E alguns desses personagens que foram criados no jogo ganharam já versões em HQ, né? Então tem uma versão em HQ, por exemplo, com o Hulk do Amadeus Cho, aquele Hulk que existe nas HQs, né? Um Hulk novo. Sim. Mas ele tá num grupo de heróis que envolve 2 ou 3 heróis criados bem recentemente pelo jogo, né? Que o nome dos heróis são Marvel Agents of Atlas, né? Que são os Uhum. agentes de Atlas, que Aham, sim. é um grupo novo, é um grupo bem recente e tal. Se eu não me engano, até a América Chaves participa, não tenho certeza. Mas é um grupo bem recente, assim, com jovens heróis. E aí eu fico pensando, assim, que, bom, a Marvel tá com tudo, né? Tá bombando, assim, então tem espaço para criar personagem novo, herói novo, até isso pode acontecer nos próximos momentos. Tô aqui, né, lançando teoria. Pois é. Eu já acho que não aconteceria isso, mas, né, nunca se sabe, uma hora vai ter que tirar de algum lugar, né. Sim. Mas vamos falar só lembrando então, né, o detalhe que eles falaram de Ultimato, do blip, por exemplo, foi só num cartazinho, assim, né, de pessoas que tem que ir lá pra conversar, né, pra com traumas, né, Diego. Ninguém comentou mais sobre isso, não ficou toda hora relembrando que nem a gente via na série do Falcão, que nem a gente viu em todas as séries, na verdade, né, ali que a gente estava acompanhando. Mas é isso, né, cara. Vamos falar então das cenas de luta, porque, como tu falou, né, nosso Shang-Chi, nosso manobrista aí, ele começou já naquela cena insana de luta lá no ônibus desgovernado, Diego. Sim, ó, cara, eu fiquei tão envolvido naquela cena que eu acho que eu não queria perder nenhum detalhe, assim, não queria perder nenhum frame, que eu acho que eu me esqueci de piscar, sabe? Uma hora já tava doendo meu olho, assim, começou a ressecar já, meu Deus, eu preciso piscar, mas meu cérebro não acompanhava os movimentos, né? Eu fiquei vidrado naquelas lutas, assim, achei demais, cara, demais, demais, assim, ó. Depois a gente ia pra aquela luta nos andaimes, cara, fazia muito tempo que eu não ficava tenso, sabe? Fiquei, assim, maravilhado com esses movimentos, Diego.
Sim, perfeito. Nesse momento a gente tem muita referência aos filmes do Jack Chan, por exemplo, né? O Sim, Jack sim. Chan trazia muito esse lance, assim, ó, de lutar com o cenário, né? Então, se o Jack Chan tá num museu, ele vai quebrar os vasos, os quadros, ele vai pegar as esculturas, ele vai envolver isso na luta. Se o Jack Chan tá numa loja de roupas, ele vai lutar com os paletós enrolando no braço das pessoas. O Jack Chan, ele trouxe muito isso forte pra mim. Talvez até ele esteja se Sim, inspirando em outro sim. mais antigo, mas aí eu não tenho Ah, agora a referência na cabeça. Eu acho que eu tenho pra mim muito forte que foi o Jack Chan que trouxe isso, né, assim, pros filmes, né. E aí a gente tem essa referência no filme, principalmente na cena do ônibus, na minha opinião, porque nessa cena ele vai lutando ali dentro do ônibus, então ele vai usando os pegadores de mão pra se esquivar dos ataques, né. Ele usa a cordinha aquela hora pra dar o sinal, pega o notebook da ele guria, que não serve pra nada, isso, mas pega. isso. O notebook da menina ali também, Sim. que eu acho E que é o ele que dava pra fazer ali, né. e outra coisa, ele vai salvando as pessoas, pega pela camisetão, não deixa pra que nem o Jack Chan fazia, né, a pessoa vai cair Isso, do ônibus, segura pela gola um, segura pelo sapato o outro, então exato. ele vai usando, é muito legal, cara. E tem aquele o carinha que tá gravando, né, muito engraçado, né. Depois a gente já Sim. vai falar dos alívios cômicos, o cara já começa: "Ah, eu vou fazer um vídeo aqui, porque eu já tive anos de artes marciais, então vou poder narrar aqui com vocês". O cara não tem nenhum estereótipo ali, né, de quem fez alguma luta na vida. E esse Sim. cara, não sei se tu lembra, ele apareceu no filme do Homem-Aranha. Não sei, não lembro se foi no Olha! primeiro ou no segundo. Acho que foi no primeiro, que ele olha pro Homem-Aranha ali do Tom Holland e ele fala: "Ô Homem-Aranha, dá um mortal aí". E Ah, boa. ele que fala isso, é o mesmo ator ali. Legal, Então a Marvel legal. trazendo umas referências assim só pra gente: "Opa, já vi esse cara antes, esse cara é totalmente coadjuvante aí". Pô, mas Legal, legal. é muito legal, cara, porque a Marvel misturou o humor, assim, com a ação. Ficou muito bom, não ficou nada forçado, sabe? Sim, Cara, sim, sim. sensacional. Não, e é assim, é a piada no timing certo, né? Porque, tipo, é uma coisa que poderia acontecer, né, cara? Tipo assim, toda hora que acontece alguma coisa no mundo real hoje, alguém pega um celular e já faz um vídeo, já Sim. posta na internet, né? Que a gente viu também isso acontecendo também no Falcão, né? Naquela cena, né, do John Walker lá, né, ensanguentado, matando o cara. Então, mas claro que lá era um outro ponto de vista, mas é sempre essa questão, assim, de trazer pra realidade, né? Porque a Marvel tá revivendo o que aconteceu nas HQs, mas num tempo diferente, que não se tinha internet, né, não se tinha celular, então a gente tá recriando as histórias, mas com uma adaptação muito bem feita, muito suave, que faz a gente conseguir olhar para aquilo e gostar e sentir bem, aquilo tá adaptado ao nosso tempo, né. Fora também essa questão, né, Leandro, das pessoas, assim, acharem que sabem tudo, né, e se acharem sempre, né, assim, que com uma pesquisa no Google tu já tá sabendo de tudo e tal. Então é meio que esse lance, né? Tipo, eu já fiz um pouco de arte marcial, eu tenho competência para falar sobre o assunto, né? Uhum. Que hoje em dia a gente tem muito esse pensamento, assim, né? Então acho que Sim, foi um pouco disso. a pessoa vê 18 temporadas de Grey's Anatomy e já sabe, já pode virar médico, né, Diego? Tem esses memes por Isso. aí. Isso. Assistiu o Cobra Kai ali, de certo, já tá achando que luta, né? Ah, é muito, muito engraçado, assim. E a cena dos andames, né, Diego? Também, tu tinha me falado antes, né, que tu achou uma referência ali. Qual que era a Sim, referência, cara. Diego? Sim, ali na cena ali, né, que eles estão lutando do lado de fora ali daquele prédio onde tem o torneio, aquele prédio onde tá a irmã, né, do Shang-Chi, a Xu Xialing, e eles começam ali a fugir, né, dos homens do exército dos Dez Anéis, né, do Wenwu. Naquela cena eles começam a lutar do lado de fora do prédio, né, aquela estrutura de bambus que tem do lado de fora do prédio, né. E aí aquela cena, quando eu vi ela, eu fiquei pensando assim, poxa, mas eu acho que eu já vi algo bem parecido com isso. Não, tenho certeza que eu já vi num filme do Jack Chan. Não conseguia me lembrar qual era, né? Ou será que é Bater ou Correr? Será que é A Hora do Rush, né? O mais famoso. Eu achava que era um desses dois, que era ou Bater ou Correr ou era A Hora do Rush. E aí, agora, antes da gente entrar aqui no podcast, fiz ali a pesquisinha rápida. A Hora do Rush 2. No filme A Hora do Rush 2, não só tem essa luta nos bambus, como a gente também tem uma cena muito parecida, que é do Chris Tucker, né? O personagem lá, que eu não vou me lembrar o nome do personagem, mas o ator Chris Ah, Tucker sim. faz, que é o grande parceiro de lutas lá do Jack Chan, que é muito engraçado aquele filme e tal. Ele tá lutando com o Jack Chan junto, ajudando o Jack Chan, mas claro que ele não luta tão bem, e ele fica pendurado por um bambu também, de maneira muito parecida com o que aconteceu com a Kate, né? Então ele fica pendurado por um bambu, o Jack Chan fica lutando nos bambus com os outros, e o Chris Tucker fica lá, né, passando trabalho, quase morrendo. Então, ali nessa cena a gente tem, no filme, talvez uma grande referência aí ao filme A Hora do Rush 2, essa cena da luta nos bambus que o Jack Chan faz ali e o Chris Tucker fica pendurado, Leandro. Hein, Diego, fui pesquisar aqui o Chris Tucker, o nome dele no filme é Carter. E, Isso, boa, o e, Carter. o, e o Jack Chan se chama Lee. Lee. Bem, Boa, botaram o boa. nomezinho lá. Boa, boa. Mas
Temos alguma coisa mais das lutas pra falar, Diego? Vamos falando do decorrer aí do nosso Não, acho que agora a podcast. gente fala depois da cena final, né? Mas vamos É. avançar um pouquinho mais aqui no que a gente Não, vamos combinou, falar vamos então ver. vamos falar dos alívios cômicos que a gente já fala da nossa querida Kate, né? Porque, cara, como tu falou antes, né? As piadas todas no timing certo, assim. E quero falar da Kate, que é interpretada pela. O nome dela é triconfuso, é o Avikafina, o Afina, desculpa aí se eu não sei pronunciar direito. Mas, cara, ela tá demais, demais. Que dupla ela e o Shang-Chi, o Simu Liu, né? Fizeram, assim. Eu quero logo ver outras produções com eles, Diego. Por exemplo, assim, tem aquela piada do Shang-Chi, né? Que mudou o nome pra Shang. Eles só pronunciam melhor, né? Eles usam o G mudo, né? A gente que Sim, fala sim, Shang aqui, né? Na verdade não sim, se sim, pronuncia o sim. G. É o Cara, assim, os Shang. exemplos que ela dava, assim, meu, Aham, muito muito engraçado. engraçado, né, cara? Muito engraçado. A pronúncia ficou muito parecida, né? Ele mudou pra Shawn, né? Então É. ficou Shawn, mas ele pronuncia bem fechado, então fica Shawn. E aí o certo é o Shang, né? Então não faz nem o K, né? É só Shang. Então fica Shang, Shaw. E aí ela faz a piada, é muito engraçado. E ainda ela Aham. faz ainda aqui da analogia, né? Assim, pô, é como se o cara se chamasse Michael e daí muda o nome pra, sei lá o que ela falou, né? Raika. Myself. É, É. sei lá. E aí, então, muito engraçado. E o sorrisinho dela também, em algumas cenas também era muito engraçado, né? Ela era Sim. muito engraçada. Então foi muito massa. Aproveitando que a gente tá falando dela, Leandro, vamos lembrar um detalhezinho, assim, do filme, pra quem assistiu Legendado, né? Que na cena do Ah, carro, bem no início do filme, quando ela pega o carro lá, né, que eles são manobristas, quando ela pega o carro pra dirigir, aquele carrão e tal, e o Shang-Chi fica apavorado, falando assim, não, 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 que isso, não sei o que, vai dar errado. Ela fala pra ele, assim, tranquilizando ele, assim, não, fica tranquila que eu dirijo que nem tal, tal, tal piloto. Vamos perceber que na legenda aparece pra nós brasileiros assim, ó, eu dirijo tão bem quanto o Ayrton Senna, e aí o Shang-Chi pergunta quem é esse, e ela fala, pô, maior campeão de todos os tempos da Fórmula 1, algo assim, né, ela fala. E, na verdade, né, gente, no texto original em inglês, ela fala outra coisa, né? No texto original, ela cita o nome de um piloto da NASCAR, né? Eu não peguei o nome do piloto, mas ela, quando ele pergunta, é. Shang-Chi, assim, quem é esse? Ela fala assim, é um super piloto da NASCAR. Então, a legenda aí quis agradar um pouquinho os brasileiros e mudou um pouquinho, Sim, né? sim. Sem perder aí, sem nenhum prejuízo do sentido, mas só para vocês pegarem aí esses detalhes que a gente sempre capta para vocês. Sim, e outro alívio cômico que a gente tem que destacar, cara, é que a gente já tinha avisado que o ator Ben Kingsley, ele ia voltar, né, o falso mandarim lá de Homem de 3, ele ia aparecer nesse filme aí, mas eu não imaginava que ele ia aparecer por tanto tempo de tela, assim, e que também ele seria um alívio cômico e também que eu ia gostar de ver isso. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, porque eu amo o ator, assim, né, eu odeio o Homem de Ferro 3, principalmente porque desperdiçaram ele, mas o cara tá genial, né? E o bichinho lá, acho que é Maurice o nome dele, né? Não me Isso lembro. mesmo, Maurício. Mas, Aham. ô meu, o bicho que não tem rosto, eu amei, cara. Muito engraçado. Ô, meu, nunca imaginei, assim, fazer um ser, assim, um ser sem rosto ali. Tu não sabe onde que acaba, onde que começa, o que que é aquilo, né? Ele é, Aham. não sei se eles falam isso no filme, mas é uma confusão cósmica. Não sei se são essas exatas palavras que eles falam. Meu, Aham. demais, demais. Sim, muito bom, muito bom. Me lembrou o Primo It da família Adams, né? Que Boa, também tem uma característica parecida, assim, né? boa. E, E e é só. isso, assim, a gente achava que, não, que o cara só ia fazer uma aparição rápida, né, Leandro? Que Sim, ele só ia se aparecer pra gente dar uma risadinha e pra mencionar o Mandarim. Não, ele participou do filme, né? Participou muito. Assim, tipo, ele guiou os caras pra entrar na floresta, né? Se não fosse ele sim, traduzindo o que o Bico Sem Rosto tava demais. dizendo, olha, não teria acontecido o filme desse jeito, né? Então ele participou, ele foi um personagem. Isso tava longe do nosso radar, né, Leandro? Essa daí escapou pra gente. A Sim, gente não sim. teve como Eu prever quero isso. duas cenas sensacionais que eu ri muito. Primeiro, quando acho que é o Shang-Chi e a Kate, eles olham, que bicho é esse? O cara, "Ah, vocês enxergam também? Então ele existe, eu não sou louco." E depois, no final, que ele tá se fingindo de morto, e daí ele fala pro Maurício, te finge aí também, não vamos lutar nada. E o Maurício se vira assim também, Ah, entende sim, ele. sim. Ô, meu, São essas duas suas melhores cenas. Quando tu falou que tu fala duas cenas, eu pensei, só pode ser essas, né, cara? É demais, né? É muito bom. Sabe que quando ele apareceu no cinema, eu não reconheci de primeira, cara. E aí até ah, todo mundo no cinema pegou e fez assim, né? Eu tava assistindo na estreia, né? A galera mais sim, empolgada. sim, Aí a galera tudo fez assim, eu fiquei pensando, ué, mas o que tá acontecendo? Aí eu me liguei que era ele, né? Quando ele começou a falar. pô, E até achei que fosse ser muito mais sutil, mais uma vez enganado pela Marvel, porque alguns momentos antes disso, quando eles estavam jantando com o Wen Wu na mesa, todos eles, né? Ele cita o Mandarim, né? Ele fala dessa história sim, aí. Ele cita essa história, ele fala, aconteceu isso e tal. Então eu pensei, poxa, né? Será que vai ser tão pouco assim, né? Bom, mas o cara tá no elenco do filme, ele tem que aparecer em algum momento, né? E aí, quando ele apareceu, eu pensei, tá, então é isso, é só isso. Mas não, o negócio se prolongou
demais. Tava preso lá tem uns 10 anos, não lembro qual foi o tempo que ele falou, né? É, Por é. usar, por usar o nome da organização dos Dez Anéis em vão, né, Diego? Sim, sim, sim. Ah, E aí o tempo é o tempo, assim, se a gente tentar pegar na cronologia da Marvel, do MCU, é o tempo, né, do final do filme do Homem de Ferro 3 pra esse filme agora, né? Que os Dez Anéis, o exército não ia ficar deixando barato isso durante muito tempo e depois ia pegar o cara. Isso aí deve ter sido logo em seguida, né? sim, sim. Vamos falar então da próxima personagem que brilhou demais, que é a nossa Xu Xialing, né? Amei vendo o filme, assim, toda a história dela construída lá, né? Da infância, que ela não, o irmão abandonou ela, que ela não podia treinar junto com os homens, né? As cenas de luta dela, ela usando aquela arma lá, não lembro o nome dela agora, mas que tu usa muito, né? Na cultura asiática, assim, tu vê os personagens, né? Cara, assim, ó, quero muito ver ela de novo. Quero uma luta dela com a Helena, Diego. Imagina. Ah, Uma legal. lutinha aí na nova Marvel, né? Mas agora que eu falei das armas, eu senti falta do Chaco. Queria ter visto o Shang-Chi com o Chaco. Verdade, né? Verdade. A gente tem referência dele nos quadrinhos com o Nunchaku, né? E o Nunchaku é muito massa, é um instrumento muito legal, assim, da cultura Né? asiática, né? Que eles manipulam com maestria e é muito bonito de ver, né? Mas enfim, né? Não que tenha sido falta, não que tenha feito falta no filme, assim, né? Sim, Mas sim. seria legal ver alguma cena, assim, de repente, em alguma luta lá, né? No castelo lá dos Dez Anéis, onde tinham muitas armas, né? Lá ele poderia pegar, ou que ele carregasse um com ele mesmo, né? Ou até que naquele torneio, né? Que pegasse uma arma. Vamos falar do torneio. Já, Boa, boa. ou quer falar da Shang Ling ali antes, Diego? Xianling. Não, da Xuxia Ling, acho que por enquanto não, assim, Uhum. eu quero falar um pouco mais dela mais pro final do filme, Tá, assim, nas beleza. últimas participações dela. Pode Já que a gente seguir aí falou do pro torneio. torneio ali, porque ela, como a gente vê com 16 anos, criou aqueles torneios ali de lutas que a gente viajou, a gente criou várias teorias pro torneio. Na verdade, aquele torneio só foi ali um tipo de referência pra gente ver o Wong e o Abominável. A gente pensou que ia ter alguma coisa envolvendo um grande prêmio, mas não. Era só pra apresentar a Xialing ali e pra gente ver algumas lutinhas legais ali naquele UFC maluco. Mas uma coisa que foi muito inesperada, Leandro, é que o Wong tá meio que cuidando do Abominável, né? Ele tá meio que Sim, cuidando do cara, treinando ele chamou o ele, cara pelo nome ali, né? né? Emil, né? E também ele levou ele junto, né? Falou assim, tá, vambora. E aí pegou e Vamos levou ele treinar pra melhor. casa. É, E que então, legal a luta, né? O jeito que resolveram lá, criar os portais, o Abominável deu um próprio soco em si ele mesmo. mesmo. Aham, aham. Muito massa, muito massa. Sabe que tem uma característica da cultura asiática, eu não tenho certeza agora se é bem, mas tenho praticamente certeza que é da cultura asiática, que é uma lenda da arma mais forte e a defesa mais forte, né? É uma lenda muito Uhum. famosa da cultura asiática, né? Que já apareceu em diversos desenhos animados, animes, coisas do tipo, né? Eu já vi nos Cavaleiros do Zodíaco, isso apareceu já, eu já vi no Naruto, isso. É uma lenda asiática sobre o homem que tinha a arma mais forte e a defesa mais forte, né? E como que tu vai vencer o homem que tem a arma mais forte e a defesa mais forte, né? O único jeito de vencer esse homem é fazendo ele golpear ele mesmo, né? Então, isso já apareceu em diversos desenhos. Se a gente pegar lá no início dos Cavaleiros do Zodíaco, né? O Shiryu dizendo que ele tinha lá o punho mais forte e o escudo mais forte, lá no início, nos primeiros episódios, e vai lá o Seiya e Boa. faz ele dar um soco contra o próprio escudo. Mais pra frente, nos Guerreiros de Asgard, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco, né? A saga depois da saga dos Cavaleiros de Ouro, também tem um cara que tem uma lança, e aí tem uma armadura perfeita, e daí a lança que vai poder matar ele, a própria lança. A gente tem no Naruto uma cena assim, lá na guerra, lá quando estão trazendo de volta lá os Hokages que morreram, né? Pelo Edo Tensei, e aparece lá o terceiro Haikage, se não me engano, ou o segundo Haikage, e o Naruto se liga para vencer ele, e o Naruto tinha que usar o poder dele contra ele mesmo. Então essas características aparecem, e pode ter sido uma pequena menção a isso aí, né? O Wong, claro, tinha muito menos força física do que o Abominável, então o que ele fez? Ele usou a força dele contra ele mesmo, e aí eu fiquei pensando, poxa, mas aí o golpe dele derrubou ele mesmo, né? Mas então talvez seja uma menção a essa lenda, né? Ou talvez estou viajando demais aí, mas aproveitei para Sim, fazer sim. referência. E o Wong era amado naquele UFC, né? Todo mundo curtiu o Wong, não era a primeira luta do Wong. O que ele tá fazendo lá? Tá tirando uma Pois é. graninha lá pra comprar novos artefatos pros templos, Diego? Pois é, não sei, mas uma coisa que é legal da gente pensar, né, Leandro? Acho que até foi tu que falou outro dia, é o seguinte, né? No trailer do Homem-Aranha 3, quando o Wong dá o aviso pro Doutor Estranho, né? O Wong fala assim, não vai usar esse feitiço aí é muito Aham, poderoso. E aí o Doutor Estranho até brinca com ele, né? Fala assim, não, é. não vou usar não, dá uma piscadinha. Mas pra onde é que o Wong tá indo, né, gente? O Wong ali, ele entra num portal e vai dar uma banda. Eu acho que nesse momento ele tá saindo pra dar umas lutinhas clandestinas dele.
Pois é, mas eu tenho a impressão que Shang-Chi se passa bem antes aí do Homem de Ferro, do Homem-Aranha longe de casa, sabe? A gente tem que pegar direitinho, porque ele fala assim, mais ou menos, quando que vai abrir o labirinto lá, né? O Wenwu, ele fala, não sei, dá pra depois pegar detalhadamente a data, eu acho que se passa um pouco antes. Eu acho que Shang-Chi se passa até antes de Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, mas daí eu não, a gente tem que pegar direitinho, a gente não chegou a pesquisar isso ainda. Mas vamos indo então pro nosso reino de Talo, quando eles chegam lá, cara, assim, ó, demais, daí a gente é apresentado a vários animais ali, né? A gente tem, como tu falou, a raposa de 9 caudas, pra mim, é referência ali direta ao Naruto, de referência direta à cultura asiática, né? A gente tem os leões guardiões, a gente tem aquele cavalo meio, que é meio cavalo, meio dragão, né? Que eu até fui pesquisar o nome depois, ele se chama Longma, que também aparece, né? Então, cara, assim, ó, o CGI perfeito dos animais, perfeito, assim, tu não. Tu olha para aquilo lá, e aí, como a gente falou, né, meu, a Marvel abraçou pela primeira vez a fantasia. Você tá vendo, assim, um filme nada a ver com Marvel, sabe? Foge totalmente, assim, das produções, cara, assim, ó. Eu não esperava que a gente ia ver tanto, assim, esse aprofundamento. Então, parabéns pra Marvel, cara. Parabéns, assim, por surpreender, Diego. Exatamente, exatamente. A Marvel realmente, nesse filme, foi aquele filme que a gente fica assistindo com um sorriso no rosto, como tu falou no início, né, do nosso podcast, do início ao fim, né? Tava incrível, incrível, incrível. Confesso que no final do filme, Leandro, eu cheguei a lacrimejar, assim, os olhos, cara, assim, cheguei a me emocionar um pouco, e não foi por nenhum motivo, assim, causado intencionalmente pelo filme, assim, sabe? Por uma cena que te faz chorar aquela cena, não. Foi por estar feliz de ver uma entrega tão bonita, assim, um filme tão legal, poder estar de volta ao cinema. Tem todo, claro, o peso da pandemia, né? De como a gente tá fragilizado emocionalmente. Mas assim, eu tava tão alegre por estar podendo estar de novo no cinema, por estar retomando a vida social aos poucos, agora que também já tô com as minhas 2 doses da vacina. Mas ainda ganhando esse presente da Marvel, que foi esse filme incrível, maravilhoso. Né? Indica, eu só quero falar uma curiosidade, assim. Eu tenho muito azar quando vou no cinema, né, meu? Porque é sempre tem alguém perto de mim que tá incomodando. Atrás de mim tinha um cara que se mexia muito, às vezes chutava minha poltrona ali, minha cadeira. Eu já ficou me incomodado, né? Eu falei, tô vendo o filme, tomo um chute na cadeira. Mas o pior, cara, é que tinha um cara, assim, umas 3, 4 cadeiras do meu lado, que a cada 5 minutos ele ligava o celular, sei lá, cara, não sei o que ele fazia, meu. Acho que era só pra dar aquela sensação. Só que ele tava com uma luz muito forte e ele botou muito meio virada pra mim. Toda hora que ele ligava, vinha aquela luz na minha cara, eu comecei já a ficar irritado já. E toda hora, meu, cara, começou a estragar minha experiência aqui. Puxa vida, que droga, que droga. Eu tinha umas meninas que estavam próximas de mim na mesma fileira do outro lado, que de vez em quando ficavam falando também. Mas durante boa parte do filme, assim, durante 95% do filme, eu nem percebi elas que eu tava focadaço no filme, né? Mas Sim. foi no iniciozinho e depois, antes da cena pós-créditos ali, que elas começaram a tagarelar e aí a galera do cinema já mandou elas calar a boca ali. Mas Boa. faz parte. Mas Mas também vamos não chegou a então. estragar a experiência. O que Vamos mais? pro tópico agora. A luta final, a grande luta que a gente tem. Se quiser puxar alguma outra coisa que se a gente pulou, eu não lembro. Mas Não, não, acho que agora vamos lá. Eles vão a gente tem a pra. grande luta do Shang-Chi ali com o Wen Yu, que é a Marvel repetindo o que ela sempre faz, né? É o vilão sendo a cópia do herói, né, Diego? Mas dessa vez não. Dessa vez a Marvel foi além. Eu não esperava, realmente não esperava que a gente ia ter uma. Ia ter muitos dragões. A gente falava que a gente queria ver muito. A gente quer ver dragão, a gente quer ver luta de Shang-Chi contra dragão, né? Que tem nas HQs, né? Que a gente até falava, a gente até falou, fez o vídeo, né? Que teve um momento que ele pegou as partículas PIN. Ele tomou as partículas PIN, né? Ficou gigante pra enfrentar um dragão gigante. A gente falava, isso vai ser muito louco se acontecer isso. A gente tava empolgadaço naquele podcast que a gente gravou. E a gente teve, né, cara? Só que dessa vez o vilão ali foi o Morador das Trevas. É esse o nome que é mesmo, né? Falado no filme, né? Sim. Que é referência direta ao vilão que existe nas HQs. Desculpe meu inglês, mas é Dweller in Darkness, algo assim, Uhum. Acho que é né? isso aí. E ele apareceu pela primeira vez nas HQs lá em 1974, de novo numa HQ do Thor, ó, o Thor sendo importantíssimo, né? E daí nas HQs ele se alimenta do medo das pessoas, né? Ele ele gosta do medo que as guerras causam. Aliás, tem até uma referência lá que diz que ele se alimentou muito, muito do medo que a luta entre os Eternos e os Deviantes, né? Essa luta que teve uma luta nas HQs que a gente já falou, né? Que essa luta afundou Atlântida, né? Cidade do Namor lá. Então ele se alimentou muito, teve muito prazer nessa guerra, assim, do medo que gerou. E a aparência dele nos quadrinhos é um pouquinho diferente, né? Ele é mais humanoide, assim, parece mais um ser humano. Aqui ele é um monstro alado, né?
E nos quadrinhos também ele fazia parte de um grupo aí de vilões chamado Senhores do Medo, que quem fazia parte era o Pesadelo. Ali- Boa. Aliás, tem uma coisa engraçada que eu tava na pesquisa que eu fiz, né? Que o pesadelo também se alimenta do medo das pessoas, né? E daí o morador das trevas ali, ele começa a falar que o pesadelo é tipo um primo dele. E o pesadelo, não, que isso, não sou teu primo nada. Então ele tem essa rixa, né? O morador das trevas quer ser um cara meio quer se relacionar com o pesadelo sai daqui. Pô, legal. Será que a gente vai ver algo assim ainda na Marvel, né? Não sei. Pois É é. difícil por enquanto de prever, mas como tá abrindo pra muitos lados, né? Tudo é possível. Se ele E, se e no, e no- fortalece, então, né, com medo das pessoas. Fala, sim, e no filme, né, ele se alimenta ali não do medo, né, mas da alma da das alma. pessoas. Tem até aqueles filhotes, né, não sei se é filho, não sei se a gente pode chamar assim também, né, que Uhum. os pequenininhos lá que eles vão lá e pegam as almas e trazem pra ele. Sim, 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 Mas sim. na hora a gente não sabia, eu não sabia o que que era na hora, né, quando eu vi aquele monstro. O que que pode ser esse monstro, né, Diego? Uhum, uhum. É, eu tava imaginando mais um morcego, um pássaro, né? Tipo aqueles dinossauros antigos que voavam, né? Aerodáctil, mas acabou que pareceu muito mais um dragão, né? E também acho que nesse momento a gente teve mais um alívio cômico, mais uma piadinha engraçada que foi ali do cara aquele do punho de lâmina, né? Ah, sim. Que ele, tipo, fala que não vai precisar da ajuda deles e aí quando ele vê, né, o que tá acontecendo ali, né, na frente dele, eles pegam lá o lutador mascarado, aquele, né, que era meio que imbatível, ninguém conseguia vencer ele, Sim. ele é arrebatado rapidamente pelos bichos, né, e aí também ele vê que as armas deles não estão adiantando nada contra os bichos, aí ele resolve aceitar a ajuda, né, das armas ali do pessoal de Talo. Sim, já que tu falou, acho que é o Dealer, né? O nome do mascarado, que é o treinador do Shang-Chi, né? A gente já vê Isso. lá no que o Shang-Chi é tão poderoso. Voltando lá pro início, o Shang-Chi é tão poderoso que ele venceu o próprio treinador, né? Ele só não foi até o fim lá porque o pai dele chegou e tirou ele de cima naquela luta Uhum. lá que tá terminando nos andaimes lá, né? Isso mesmo. Pra gente reforçar como o Shang-Chi é um grande lutador. Mas, ô Diego, na hora que apareceu aqueles monstros lá, eu até fiquei pensando, né, pô, o que pode ser isso, né, meu? O que é isso? Depois a gente deu uma conversada, a gente tentou assim, será que pode ser um deviante, né? Uhum, isso mesmo, a gente tava conversando sobre isso, a gente achou que poderia ser, né? Mas aí depois com a pesquisa ali a gente identificou que não, que tem a referência já como o morador das trevas, né? Porque a Mas gente vai, tá né? aí, a gente tá aí o tempo todo assim, pensando assim, como que tudo vai se conectar cada vez mais com os Eternos, né? Os Eternos vão precisar se conectar com toda a história do MCU, a gente já tá vendo algumas conexões, eles mencionando ali, né? Que o estalo de dedos, né? Ele acabou trazendo consequências e tal. Mas a gente espera mais conexões, né? Os Eternos precisam se conectar a muitas outras coisas. E aí, então, por isso que pensávamos que poderia daqui a pouco ser um deviante aí, né? Como mais uma pequena consequência do estalo de dedos, né? O estalo de dedos aí tá trazendo muitas consequências. É também, claro, né? A influência da TVA, do Kang, a influência da Sim, sim. Wanda, né? Tudo isso também tá trazendo consequências aí pro MCU. E a gente quer ver como essas coisas vão se conectando e com o que está por vir, né? Com o filme do Doutor Estranho, com o filme do Homem-Aranha, com a chegada dos Eternos. Sim, mas deve ser uma criatura mística mesmo ali que entrou naquele reino lá pra tentar destruir o reino, né? Como qualquer ser do mal sempre quer, como o Wen-Wu queria, né? Queria o poder, queria. Não tinha por que querer governar aquele reino, né? Invadir aquele reino. Mas é o que o poder faz com as pessoas, né, Diego? Sim, sim, Mas vamos sim. com a luta insana, que a gente não imaginava, que a gente tem ali o Shang-Chi, a Xia Ling, o dragão, todos eles lutando contra esse monstro. Cara, assim, ó, a Marvel deu um pulo, assim, com os dois pés na fantasia, e entrou, assim, não saiu mais, porque foi demais, cara. Teve Kamehameha, né? Teve tudo. Teve, cara, assim, ó, muito, muito, muito bom, assim, eu não sei nem como descrever essa cena, né? Às vezes até, posso dizer, vamos entrar nas críticas daqui a pouco, mas eu acho que era muito CGI, e eu ficava tão ansioso vendo o filme assim que não piscava, que às vezes doía meus olhos, eles ressecavam, Aham. que eu às vezes não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, sabe? Sim. Porque era muito CGI, né? Sim, sim, Mas é sim. o que precisam, tem que fazer, né? Como é que tá fazer dois monstros gigantes lutando no ar, na água, e tem o dragão, cara, assim, ó, demais. Pois é. Uma coisa que eu acho que é legal, assim, que é ousado, assim, Tu vê, tu tá apresentando um filme de foco em artes marciais, né, Leandro? Então, assim, o foco poderia ser as coreografias de luta, né? Poderia ser. Sim, Tá, beleza, vamos transcender um pouco. Estamos agora muito mais evoluídos do que a época dos filmes do Bruce Lee. Tá, então vamos botar efeitos especiais. Mas não precisa botar muita coisa, pode ser um lance mais meio Matrix, assim, meio de, né, o corpo humano fazendo movimentos que vão um pouco além do que a gente imagina que pode ser feito, né? Várias rotações no ar, né, e tal, aqueles pulos gigantes, aqueles passos no ar que a gente via antigamente.
Mas não, eles foram muito além disso, né? Eles fizeram algo que teoricamente não precisava, que foi toda essa fantasia. E não precisava, mas obviamente soma e somou muito bem, sem ficar, na minha opinião, assim, bizarro. Ficou coerente, né? Ficou dentro de um roteiro bem construído e bem embasado na cultura chinesa. Então foi muito, muito, muito bom, assim, ver tudo aquilo. A homenagem, por exemplo, às escamas de dragão, né? Que eram o uniforme que eles usavam, e a ponta das lanças, né? Que eles usavam. Muito legal. As homenagens ao contato com a natureza, né? As artes marciais, mas num sentido de conectar com o vento, o ar, a água, né? A leveza dos movimentos, né? Sim. Aquela cena que a tia do Shang-Chi abre a mão dele, né? E faz ele lutar com a mão aberta, não com o punho fechado. Aquela cena foi realmente Sim, uma sim. simbologia muito bonita, muito legal aquela cena, né? Aquela cena, ela tem uma importância muito grande para a transformação do Shang-Chi, né? E a Sim. cena então dele caindo na água e sendo trazido de volta pelo dragão, aquela Bah. cena tem um simbolismo dentro da cultura e pro filme e pra história do Shang-Chi gigantesco. Eu já estava Sim. imaginando que fosse acontecer algo assim, mas não que o dragão ia aparecer. Eu estava imaginando algo meio no sentido de um dragão que é uma estátua e que se comunicasse com ele, assim, né? Quando eu vi o Uhum. trailer, eu imaginei que seria mais nesse sentido, né, Leandro? Assim, um Sim. dragão que apareceria, assim, meio que como se fosse uma imaginação dele, a gente ficasse sem saber se foi imaginação dele ou não, né? Mas não, o dragão tava lá, apareceu e foi muito, muito, muito legal. E outra cena também que gostei muito de ver foi quando ele segurou a mão da irmã dele, né? E a irmã dele tava indo, e eu pensei, puxa vida, mas será que a irmã dele vai morrer, né, cara? Porque parecia, né, assim, eles construíram pra enganar a gente mesmo, Uhum. né? Parecia que a irmã dele ia ir, porque já tava com aquelas falas já, né, de viúva negra, já, né? Não, me solta que eu vou nessa, já Ah, não, de decidi que novo eu, não, que eu né, vou me Diego? entregar. E aí a gente Referência, pra mim, pensou, pra mim foi referência. sim, sim, perfeito, referência. Então eu fiquei pensando, poxa vida, será, né? Será? E aí ele fala, né? Não vou te soltar, não vou te soltar de jeito nenhum, né? Não vou largar mais a tua mão, né? E Muito aí, legal essa referência cara, aí. e é isso, meu. Esse personagem Shang-Chi, eu não conhecia o ator, o Simu Liu. Shang-Chi é totalmente desconhecido das HQs pra grande maioria, né? Quando tu vai assim, quem é Shang-Chi? Assim, filme da Marvel. Que herói que luta. Cara, assim, ó, apresentou um cara que eu. Um personagem que eu já amo, quero ver de novo. Tem que estar fazendo parte dos Vingadores urgentemente, sabe? Um cara que é assim. Tem simpático, tu tem empatia por ele ali, sabe? Cara, é demais. O ator tá sensacional, assim, o elenco, cara, o elenco, assim, escolhido dessa vez foi perfeito, sabe? Se a gente for comparar com Viúva Negra, assim, ó, esse filme dá de 10-0 em Viúva Negra, tá? Sim. Então, não tem nem como comparar, cara, assim, ó, filme lindo demais, porque a gente vê os detalhes na riqueza, assim. Claro que tem, agora a gente já vai entrar nas críticas, que eu tenho algumas pra fazer, mas todos os filmes têm, não, a não Sim, ser sim. Ultimato. E assim, e assim, ah, se alguém tá pensando assim, poxa, é um filme bom, mas eu posso esperar pra ver em casa? Claro que pode esperar pra ver em casa, mas se puder, vai ver no cinema. Filme muito bom de ver no cinema, no telão, com um som alto e com as imagens no telão mesmo, com aquela qualidade de imagens, porque os efeitos especiais e as cenas estão incríveis. Então eu acho que realmente ver no cinema é um diferencial. Eu E tu me viu em arrependeria. IMAX e 3D, né, Diego? Isso mesmo. Via IMAX 3D. A gente difere um pouco nisso, né, Leandro? O Leandro não tem um gosto tão grande por Não 3D, curto né? Não, muito. não sente falta. Já eu gosto bastante. Então acho que para quem gosta de 3D vai gostar da experiência, porque tem né, algumas cenas ali que a gente tem as referências. Mas o Leandro acho que pode dizer aí também que não fez nenhuma falta, né? Que Cara, ver em 2D foi perfeito. incrível da mesma forma, né? Eu saí do cinema, é um filme que eu saí e já queria ver de novo. Cara, eu queria ver de novo o filme, sabe? Exatamente. Também Não é fiquei com que essa nem. sensação. Tipo assim, Esquadrão Suicida, vamos comparar que até agora tava sendo o melhor filme de herói do ano. Eu saí do cinema, quer dizer, a gente viu em casa, né? Mas eu vi o filme assim, eu vi de novo só por ver, não que eu tava assim, meu Deus, eu preciso ver esse filme urgente agora, eu quero muito ver. Eu vi de novo Sim, pra ver de novo, assim, só por um passatempo, sabe? Mas não, sim. Shang-Chi eu tô com muita, muita vontade de ver de novo. Se eu Eu pudesse também tô. ver logo depois de sair do cinema, eu viria de novo, sabe? Sim, sim, eu também tô com essa sensação. Muito massa. Isso é legal da gente traduzir pra quem tá ouvindo ou assistindo a gente, né? Pra entender o quanto que esse filme representou, né? Filme incrível, o melhor filme de herói que eu assisti esse ano, com certeza. Um dos Ah, melhores que eu já vi da Marvel. boa, boa. E a gente tem mais alguma coisa pra falar do final aí? Ou a gente vamos falar, eu quero falar algumas críticas.
Cara, se quiser trazer críticas, tranquilo, acho que as críticas primeiro, depois a gente vai falar da cena pós-créditos, né? Então bora lá, vamos pras com críticas certeza. primeiro. Cara, tem umas 3, 4 críticas aí. Primeira coisa é que, pra mim, os trailers entregaram muita coisa. Tiraram um pouco da experiência, por exemplo. Não precisava ter mostrado o Abominável versus Wong. Se a gente visse eles pela primeira vez lá, ia ser muito, muito melhor. O dragão, não precisava ter mostrado o dragão. Não precisava. Deixava na imaginação. Porque eu vi o dragão e imaginava, pô, eu esperava que a gente fosse ver o dragão. A gente viu no trailer do dragão, pá, vai ter dragão, beleza. Não tirou a experiência de ver o dragão todo lá, o grande protetor voando pelos ares, né, ajudando ali o Shang-Chi. Mas eu acho que eu preferia ter essa experiência melhor. Não sei se isso te incomoda, Diego. Não, até não me incomoda tanto, cara, mas é que eu acho que esses trailers aí da pandemia, eu acho que eles precisaram ceder um pouco É, mais, né? Assim como aconteceu com a Viúva Negra, eu acho que são trailers que eles precisaram fazer o que eles não gostariam de ter feito. Eu acho que num cenário sem pandemia eles não teriam feito isso, Leandro. Mas eu acho uhum. que Demorou com a muito, né? pandemia, né? Assim, eles precisam Porque, entregar um pouco mais pra convencer um pouco mais a galera aí no sim, cinema, porque a galera tem que fazer um pouco mais de força pra ir no cinema agora, né? sim. Porque, por exemplo, já tinha saído muitos bonecos do grande protetor, o dragão ali branco. Já tinha saído muitos bonecos. Já tinha saído bonecos da Kate, ela com arco e flecha. Já tinha saído esses Hum, bonecos. Então já os se bonecos sabia aí que estão sempre avacalhando, né? Esses Então a gente já bonecos aí. sabia que em algum momento ela ia pro arco e flecha. Só não sabia. Tinha até umas teorias, será que ela já é de algum reino, né? Será que ela tá do lado do Shang-Chi, ajudando ele desde o começo? Ah, Porque sim, daí eu quero legal. fazer uma crítica, falando nisso, eu quero fazer outra crítica agora. Porque Ah, eu achei muito rápido o jeito que ela aprende arco e normal. flecha. Pô, aí foi uma Normal. crítica. Pô, ela tocou o arco e flecha lá na garganta do monstro, pô, que mira. E tem vários carinhas ali que não conseguiram fazer isso, sabe? Sim. Daí, é engraçado, ela fala, meu Deus, fala um palavrão ali. Puta que Aham. pariu, acertei! Então, assim, ela é muito Aham. engraçada, né? Foi muito Sim, legal ver isso. Só que sim. é forçado, né? A gente não Claro. pode passar o pano. É forçado ela aprender em 3 dias ali. 3 dias, isso mesmo, já ia falar isso. É o tempo que demora pro pessoal chegar, né? Sim, 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 sim. Muito forçado. Isso a gente já viu em vários outros filmes e séries, né, Leandro? Assim, essa questão da pessoa que não treinou anos Uhum. como os outros, né? E logo em seguida tá melhor do que todo mundo com um treinamento mega rápido, né? Um intensivão ali, um fala inglês em 6 meses, né, cara? O Sim, bagulho sim. realmente foi muito forçado nessa parte, eu concordo contigo, né? Mas acho que isso aí já tá meio que institucionalizado, já tem licença poética, já os caras já fizeram Sim. tantas vezes isso em Hollywood que eu acho que já tá meio liberado, assim, sabe? É que nem o se soltar das algemas, que qualquer um se solta com qualquer Ah, instrumento, sim. né? Não. Então tá Aí, meio nesse a gente sentido aí. sempre vai criticar. Não, não Sim, importa. Vai aparecer, a gente claro, vai criticar. Outra coisa que eu claro. achei muito excesso de CGI. Né? Eu achei que Aham. foram. Não, não que tenha incomodado. Algumas vezes incomodou assim um fundo. Um fundo, tu via que era um fundo falso, às vezes quando abria as árvores, sabe? Tava o Uhum. Wen-Wu lá na primeira cena. Dava pra ver que tinha uma coisa que não batia muito bem, assim, mas Sim. foi muito, muito CGI. Era fundo falso toda hora, entendeu? Então, Uhum. eu quero ver, até tava conversando com o Thiago sobre isso, né? Que Eternos, né? Não vai ter tanto fundo falso, que vai ser mais as Uhum. filmagens, né? Que a nossa querida diretora, a Chloe Zhao, aí, Poisão. vai fazer, né, Diego? Então quero Uhum. comparar quando ver Eternos como vai ser esse estilo de filmagem. Sim. Um filme que vai utilizar pouco fundo falso, vai ter CGI, mas o fundo falso vai ter paisagens de verdade, né? Que ela usou. Sim, sim, sim. E pra fala aí, depois eu finalizo aqui. Não, não, manda aí que era bobagem. Não, eu ia falar que outra última coisa que incomodou é que as idades não batem, né? Tipo assim, pro Shang-Chi, pelas contas aqui, o cara tem uns 24 anos ali. Cara, o cara não parece ter 24 anos, né? E a Xia Ling lá, é pra ela ter o quê? Uns 20 anos, então. Pá, o pessoal ele tá com mais de 30, né? É aqueles filmes adolescentes que os caras, os velhão, estão fazendo papel de. Tá no ensino médio ainda, já estão se Isso. formados. Isso mesmo, bem, bem nessa. São alguns pontos aí pra gente realmente criticar. É pouca coisa, né? Mas a gente sempre vai identificar, faz parte. É algo que não vai dar uma nota 10 pro filme, né, Diego? Sim, 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 sim. Voltando um pouquinho só em referências, só pra não me esquecer de falar, né? Eu identifico no filme 3 referências a Dragon Ball, né? Assim, né? Hum. E não vou nem falar do casaco dele, que Ah, sim. O René já tinha comentado já com a gente, já que A gente aparecia no postou trailer, também a né? fotinho lá. Isso mesmo. Mas eu vou trazer 3 referências, né? Uma eu já trouxe, né? Que foi a brincadeira com o Kamehameha, a forma como Ah, ele sim. conduz ali os anéis e lança, né? No cara, tá? O Wen-Wu, quando ele dá o golpe no Shang-Chi que joga ele na água, a forma como ele voa, né? E vai batendo na superfície da água e vai deslizando pro fundo da tela, assim. É muito similar aos ataques, né, que rolam no Dragon Ball, quando atira o personagem longe, assim, aquela coisa, né, muito exagerada, né, que nenhum ser humano sobreviveria aquilo. Então ele vai é atirado pela água, assim, como se fosse uma pedra, né, que vai picando na água.
E também o dragão, né? O dragão lembra o Shenlong, né? Do Ah, Dragon sim. Ball. Claro que aí nós estamos falando, né, da cultura chinesa de adorar Sim, dragões, sim, né? Certo? sim. E uma coisa legal que não é referência, mas que eu queria comentar é que aqueles leões ou cachorros muito grandes, né? Assim, né? Muito legal aqueles bichos. Senti um pouco de falta de eles participarem um pouco mais, Leandro, assim, mas, né, talvez esteja dentro do normal. Eu queria ver um pouquinho mais de participação daqueles bichos, porque eles eram bichos gigantes. Também a cena engraçada do cavalo encarando o carro, né? Ah, E sim. mais uma piadinha ali sem graça ali do. Sem graça não digo, mais uma piadinha, né? Não tão engraçada, mas uma Ô, piadinha meu. do Ben Kingsley, né? Do Trevor Ô, ali, né? meu, agora lembrei de outra dele. Lembrei de Ah, outra. De como ele entrou pras artes cênicas ali pra ser ator. Que ele viu o filme. sim! Ele viu. Ele viu. Ele viu o filme Planeta dos Macacos e ficou impressionado com a atuação dos macacos, cara. Até chorei agora. Cara, Sim, sim. e depois os caras se olhando assim, depois ele continua, né? Não, depois a Aham, minha mãe me contou aham. que. E dele enrola, agora eu não lembro a frase direito que ele fala. Ele fala, Sim, mas sim. os macacos estavam muito bem mesmo assim. Os caras, o cara é muito louco, né? Aham. Ah, meu Deus, Aquela, meu aquela ali Deus. foi boa mesmo. Aquela ali foi muito boa. A vida do cara Ah, foi meu uma Deus. farsa. Mas tudo Eu bem. acho que quem tá me vendo no YouTube que cheguei a chorar, pessoal. Sim, Foi. sim, sim, Relembrei sim. essa cena, assim. Mas Foi na hora do muito filme bom foi muito mesmo. engraçado, Diego. Sim, sim. Ah, vamos para cenas pós-créditos, Diego. Vamos falar coisa séria. Vamos parar de brincar. Beleza, então. Bom, a gente já tava com uma expectativa gigantesca, né? Porque o pessoal da crítica tinha feito uma fala sobre isso, né? Lembra? A gente tinha comentado, né, Leandro? Que quando a crítica especializada, a crítica VIP, pôde assistir o filme antes de todo mundo e liberou as críticas pro filme, eles tiveram uma fala muito interessante sobre a cena pós-créditos, né? Que foi uma fala assim: não conseguimos ouvir algumas falas da cena pós-créditos de tanto que as pessoas gritavam no cinema. Então, quer dizer, a cena pós-créditos tinha sido algo muito impactante. Geralmente, quando a crítica fala do filme, a crítica, mesmo a crítica dos filmes da Marvel, eles nunca falam da cena pós-créditos. Eles sempre falam do filme como um todo, né? Então, Sim, essa sim. crítica específica da cena pós-créditos deixou a gente com uma expectativa muito grande pra essa cena. Eu fui pro filme, assim, muito esperando essa cena. Então, quando começou os créditos, nossa, mas eu nem me ajeitei na cadeira, né? Fiquei bem tranquilo ali, né? Aliás, na minha sala de cinema, todo mundo ficou. Então, a galera, todo mundo ali ficou esperando, porque tava todo mundo já muito hypado com essa cena pós-créditos. Eu até confesso que eu esperava mais ou outra coisa, mas foi muito, muito, muito bom mesmo assim, né? E aí vou destacar dois pontos que pra mim, né, foram os pontos que mais me impressionaram, né, Leandro? Assim, mais me deixaram feliz, não é impressionaram, mas me deixaram feliz, assim, me entregaram algo que eu gostei muito, que foi, primeiro, ver o Mark Ruffalo, né, ver o Bruce Banner de volta, né, no MCU, a gente tava na dúvida se ele ia voltar ou não, ou como que ele ia voltar, claro que já tinha aparecido já, né, rumores que ele ia participar de algumas séries que estão por vir aí, como She-Hulk, como Cavaleiro da Lua, nada ainda Sim. plenamente confirmado, mas já estava se rolando já bastante isso, ao mesmo tempo que não tínhamos uma explicação de para onde foi o Bruce, então já tivemos já aí 3 séries de live action aí da Marvel, nada do Bruce Banner, tivemos o filme da Viúva, nada de Bruce Banner, e aí, cadê ele? Pra onde é que ele foi, né? Então, a gente tava preocupado pra saber, assim, poxa, a gente sabe que a galera tá se despedindo, tá indo embora, mas a gente quer ver uma despedida, né? Então, todo mundo foi dando uma despedida, né? O que aconteceu com a Viúva, o que aconteceu com o Tony, o que aconteceu com o Steve. A gente quer saber o que tá acontecendo com cada um deles. E o Bruce, até então, a gente não tinha o que tava acontecendo com ele. E agora ele apareceu e deu a entender que ele ainda vai ficar um tempo com a gente aí, né? Talvez mais como um mentor, né? Talvez mais que apenas como professor, né, Bruce? Mas apareceu ali, foi legal. E ainda deu as boas-vindas pro Shang-Chi, né, Leandro? Bem-vindo ao Sim. circo. Bem-vindo ao circo. Ou seja, pra quem não entendeu, né? Bem-vindo aos Vingadores. E muita Exatamente. gente talvez não pode ter percebido, tá se perguntando, pô, mas o Bruce Banner, ele era o Professor Hulk, né? Como é que ele tá humano agora? Em que período de tempo se passa esse filme? Esse filme se passa, sim, depois lá da luta contra o Thanos, depois de Ultimato. A gente pode ver que o Bruce Banner tá com uma tipóia no braço, ele tá com o braço lesionado, né? Por como que ele virou humano de novo, a gente não sabe. A Marvel vai explicar isso em algum momento aí, Uhum. teorias para isso. A gente tem várias teorias, né? Porque, como a gente falou, ele vai participar da série da She-Hulk, ele vai participar fortíssimos boatos aí da série do Cavaleiro da Lua. E série não tem tanto orçamento quanto o filme, né? Então, usar aquele CGI pro Hulk é meio pesadão, né? Vai fazer a série falir ali, né? Então, Uhum. é muito mais fácil pegar ali o próprio ator, o Mark Ruffalo, botar ele na série e vai ser a referência, né? Talvez uma hora ou outra ele se transforme, né? Porque pra She-Hulk ele vai fazer uma transfusão de sangue, né? Como é nos quadrinhos, e daí ela com o sangue do Bruce Banner ali, ela acaba ganhando os poderes de She-Hulk, né? Não, ela fica um pouco mais normal, não fica tão monstruosa, né? Então vão fazer ali uma maquiagem tipo Gamora, talvez, na Tatiana Maslany, né? Que vai ser a nossa She-Hulk.
E essa é a explicação que a gente tem por enquanto, né, Diego? E eu Sim. gostei que a Capitã Marvel tá com um cabelo diferente de todos os filmes agora, né? Agora cada filme é um Aham. cabelo diferente. O cabeleireiro dela tá de boa aí. Sim, 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 sim. E essa é uma piadinha que o Rocket faz pra ela, né, cara, no Ultimato. No início do filme, quando ela aparece com o cabelo curto e tem primeiro ele fala do cabelo dela e aí depois ela fala uma outra coisa que ela tem que ir embora, que ela tem que ir pra não sei onde, e daí ele fala assim: "Ah, vai fazer o quê? Vai vir com um novo corte de cabelo?" E aí agora ela aparece com um novo corte de cabelo, né? Então dá pra depois buscar essa referência aí, depois dá pra brincar com isso aí lá nos nossos stories, lá nos nossos feeds, né? Essa brincadeira Sim, dessa sim. fala do Rocket que ele faz lá no Ultimato pra ela e que agora então ela vai realmente aparece com o cabelo novo. Leandro, a segunda coisa que eu ia falar que me marcou muito na cena pós-créditos é aquela análise que o Wong faz de um Uhum. sinal, de uma mensagem que os anéis estariam enviando pra gente e também do fato de que os anéis não têm nenhum registro na biblioteca do Sanctum Sanctorum, né, do Santuário Sagrado. Sim, Não há nenhum registro. E, poxa, o santuário é uma biblioteca muito completa, né? Então, sim. qual é a origem desses anéis. E nem a Isso, Capitã isso Marvel, né, Diego? Nem a Capitã Marvel conhece ali aquele material que ele é usado. Falam, né? Não é Vibranium, é algo que ela nunca Uhum. viu, e isso que ela viajou pelo espaço inteiro aí, né? Sim, sim, sim. Então, assim, fica aí essa. A Marvel, ela tá indo bastante além com os anéis, né? Ela vai realmente, de alguma forma, vai nos dar alguma resposta e aparentemente uma resposta muito importante, né, pro MCU sobre a origem desses anéis. Quem trouxe eles? Quem, sei lá, forjou esses anéis, né? Quem deu eles de presente? Quem trouxe eles pra Terra? Como eles vieram parar aqui? De onde eles são? E quem tá mandando essa mensagem? Todas essas perguntas são muito gostosas da gente levantar, porque elas mostram Sim, que por aí a gente vai puxar algo grandioso que a Marvel vem trabalhando pra gente, né? Que é o que eu adoro, né, sim. no MCU, é essa continuidade, essa conectividade entre os filmes, né? Que a gente acompanhou com a saga do infinito e que agora uma nova saga vem se construindo, mas mega ramificada, né? A gente tem o multiverso, a gente tem o Kang, a gente tem linha temporal, a gente tem os anéis agora aparecendo, os eternos vindos, Sim. deviantes. Quanta coisa tá acontecendo, né, ao mesmo tempo, tá ramificando demais. A gente tem a Condessa de Valentine recrutando, né, uns heróis aí para fazer os serviços mais estranhos. Te confesso até, Leandro, que falando já da segunda cena pós-créditos, eu Mas achava que a Xuxa Ling seria recrutada pela Condessa. pode Eu tava ser. achando. Eu tava achando. Bah, não pensei nisso, mas poderia ser. Mas voltando aos anéis, Diego, vamos criar, a Hum, gente gosta de criar teoria aqui, né? A gente não fica em cima do muro, a gente se joga. A gente se jogou no Kang, no Immortus, a gente acertou. A gente se jogou no isso. Mephisto e errou, né? Sim, A faz gente vai parte. tentando, né? Faz parte. Mas, então A gente acertou o Visão Branco, né? Ah, Visão Branca, a Visão gente foi Branco boa, foi pesado. né? E aí? E o que eu ia falar agora? Não, Os mas então vamos anéis, falar qual é dos essa anéis, dos teoria? anéis. Porque se a gente for pegar os anéis, a origem dele ligada aos quadrinhos, ele vem do espaço, né? Porque o mandarim, né, que não é esse mandarim que a gente tá vendo aqui no filme, nos quadrinhos ele acha os anéis lá numa nave, em um reino que ele tava procurando, perdido, assim. Ele acha os anéis, aqueles artefatos, que são anéis de dedos mesmo, né? São 10 anéis. Ele fala, cada anel, aliás, tem um poder diferente, né? Um toca gelo, outro toca fogo. Mas enfim, e esses anéis são de uma raça lá, que agora eu me esqueci o nome, mas é de uma raça que são tipo dragões, né? Dragões menores, assim. E então, a Marvel pode fazer uma adaptação, né? Esses anéis vieram do espaço, Diego. A primeira Uhum. opção que eu penso, e que eu vou levar até o fim, é que vai ter algo legado, assim, aos Celestiais, aos Eternos, porque eles, se a gente for ver, a gente tava cortando antes, né? São 10 Isso. anéis, e no filme, são 10 Eternos que são apresentados ali, os 10 Eternos. Claro que são muito mais, né? Cada um tem seus pais, suas mães. Tem o Thanos com o Eterno, mas no filme tem 10 Eternos. É muita coincidência, né? Fazerem um Uhum. filme com 10 Eternos e um filme com 10 Anéis, Sim, né? sim. Então, mas se não for ligado aos Eternos, que talvez eu acho que não seja tão ligado assim aos 10 Eternos, e os anéis ali é falado, né, que eles existem muito mais de 1000 anos, né, muito Sim, mais de 1000 anos. Os sim. celestiais, eles entraram na Terra lá, né, de alguma forma, e eu acho que eles são relacionados talvez com a chegada do celestial que está adormecido na Terra, que é o Tiamut, né. Uhum. Deve ser o grande vilão de Eternos, que ele vai estar acordando, né, se levantando do centro da Terra e com esse acordar vai destruir nosso planeta, né. Sim. Então, eu até poderia falar de Galactus, de Kang, né? Que pode ser o grande vilão aí. Mas eu acho que, Uhum. como a gente gosta de arriscar, eu vou arriscar em Eternos mesmo, né? Também Porque acho mais como, prudente, né? como Acho o mais Wong, provável. como o Wong e a Capitã Marvel falaram, né? É uma tecnologia nunca vista. É algo Uhum. de fora do nosso universo. Algo muito Uhum. maior do que a gente imagina. Sim, Então eu estaria em Eternos. Estaria sim. algo a ver com celestiais, assim.
Eu também acho. Na verdade, a gente estava debatendo isso, né, antes do podcast. Acho que É, logo na sequência do filme a gente estava, né, fazendo esse brainstorming aí, que muito provavelmente a gente acredita, né? Nós acreditamos que é muito mais fácil uma conexão com os Eternos, né? É, exatamente pelo que tu levantou, Leandro, pela questão do quão antigo e desconhecido é isso. Então vamos pensar assim, poxa, se é tão antigo e desconhecido, tanto para a Capitã Marvel, que viajou por todos os lugares, quanto pelo Wong, que tem um grande armazenamento de livros, de sim, conhecimento, sim. poxa, tá escapando de um conhecimento enorme, né? Arsenal era a palavra que eu queria encontrar, um arsenal de conhecimento de livros, tá escapando do conhecimento do Santorum, tá escapando do conhecimento espacial, de experiência da Capitã. Para onde que vai isso? Tem que ser algo muito de origem. Quando a gente pensa em algo muito de origem, a gente acaba sendo remetido aos Celestiais, né? E aí tem o filme dos Eternos batendo na porta. Uma coisa também que me passou pela cabeça agora, Leandro, posso estar viajando muito, mas eu me arrisco, não tô nem aí, é que assim, ó, no trailer dos Eternos, tem um momento em que eles estão sentados, né, os Eternos numa mesa Uhum. conversando, e um brilho amarelo, ele vai na direção de uma dos Eternos, de uma das mulheres, e ele entra dentro dela, assim, e ela meio que parece que aumenta o poder dela, né? E é um artefato amarelo que não dá para ver bem o que é, e ele vem e entra nela. Será que não poderia ser o anel? Porque vamos parar pra pensar o seguinte: por que os Eternos não estavam usando esses anéis? Bom, não precisava, né? Os Deviantes não estavam mais incomodando. E Então também eles são estavam deuses, né? São só. mega poderosos, né? São deuses, são mega poderosos. Então eles não estavam preocupados. Ah, mas aí o cara foi lá e pegou os anéis deles e eles não fizeram nada? Eles não interferiram quando o Thanos veio, por que eles interferiram nesse momento, né? O Thanos acho que foi muito pior, uma ameaça muito mais complexa. Eles não interferiram, não precisava. Eles só interferem E, quando relacionam com os Deviantes, né? e agora que tu falou, né, Diego? A gente pode ver no trailer dos Eternos que eles colecionam muitas coisas. Tem escudo do Capitão América, tem vários artefatos de várias épocas do mundo. Pode ter artefatos de vários lugares de vários Fora do lugares planeta, né? de fora, né? Porque Claro, eles estão na Terra para proteger os humanos dos deviantes, mas eles são de outros lugares, né? Eles são de claro. Titã, por exemplo. O Thanos não veio para cá. O Thanos é um Eterno, né? Sim. Então eles podem ter esses artefatos em um lugar e de alguma maneira eles perderam ou roubaram deles, eles nem se deram conta. Porque talvez Sim, eles não precisam desses anéis. Eles são mega ultra poderosos, né? sim. Eles vão estar em outro nível de super-herói, né? Não, não vai dar pra fazer uma lutinha ali entre o Bucky e um Eterno, Sim, tá ligado? Não vai sim, ter graça. sim. E a pergunta que para mim incomoda mais é quem tá mandando aquele sinal no anel, né? Que o Wong avisou, né? Estão mandando algum sinal pra gente. Quem tá Né? mandando esse sinal e o que é esse sinal, né? Esse sinal, obviamente, é um aviso, né? De que alguma catástrofe, de que alguém tá vindo aí pra incomodar bastante. Pode ser um aviso de Por que isso que eu falei Kang Galactus, vem hein? aí, Por isso que eu né? falei Galactus, hein? Sim, sim, sim. Aí eu acho que vai demorar um pouco mais pra aparecer, mas pode ser que seja. É, Pode ser a resposta, só acho que não vai aparecer tão cedo. O Galactus acho que ainda vai, né, 2022 ou 2023. Mas deve aparecer porque, né, tá vindo aí o Quarteto Fantástico e com eles acho que o Galactus deve aparecer. Mas acredito que uma resposta já a gente já deve ter para essas perguntas, uma pequena resposta já devemos ter no filme dos Eternos. Acho muito improvável que não tenha pelo menos alguma conexão com essa cena pós-créditos, o filme também dos acho. Eternos, né? Então acho que alguma conexão vai ter com essa cena pós-créditos aí. Também acho que talvez um vilão maior do que um outro celestial que esteja vindo, a gente, ou algum eterno também. A gente vai ver, Tenho mais eu uma coisa para te apostaria. perguntar, Leandro. Agora uma perguntinha para te fazer. Tu acha que a gente vai continuar vendo a Kate aí participando junto com os Vingadores? Porque o herói do filme é o Shang-Chi, mas o Wong ele traz os dois pro Santo Santorum, né? Cara, E o Bruce ele se refere aos dois, né? Quando ele fala sim, bem-vindos ao circo, né? Então com ele deu as certeza. boas-vindas para ela também, né? Só que ela não luta, né? Ela só tá manipulando bem as flechas e tal. Eu até preferiria ver a Xuxa Ling como uma vingadora, né? Mas Uhum. aparentemente a Kate tá entrando junto aí, né? Tá meio que entrando de gaiato. Tu acha que a gente vai ver Não, ela aí lutando com tá os no Vingadores? contrato, né, meu? Contratou o Shang-Chi, tem que vir junto a ela, não tem? É Tá uma dupla ali, certo, ó. tá Né? certo. Ela vai tomar o lugar do Gavião Arqueiro até, né? No arco e flecha aí, ó. Ah, boa, Kate boa. Bishop que se cuide, Diego. Aham, verdade. Né? Não, vamos ver certo. Eu quero muito ver de novo esses dois juntos. A Sim, química dos dois é incrível, assim, não tem como descrever. A Marvel tá, sim, de novo, né? A Marvel apostando em duplas sempre, sempre em duplas, e as duplas cada vez uma melhor que a outra. sim, sim, Sempre se sim. apaixona por uma nova dupla, assim. Sim, e ela meio que tá curtindo ele, né? A hora que ele tira a Ah, camiseta e ela fica olhando lá mas, no torneio lá foi massa. não, tá louco? Ela não conhecia o cara tira a camiseta, o cara luta, que isso? Não, se Aham, apaixonar pelo cara, né? O cara é engraçado, o cara canta,
né? Vai no Sim. karaokê, canta com ela. Ah, a cena final deles cantando com o Ong, muito Ah, engraçado, sim. muito Ah, o legal. Wong canta bem, meu. Pô, o Aham. Wong canta bem, hein? Não esperava esse Cantando. nosso Benedict Wong. Aham. E a cena do bambu lá, quando ela veio o carinha bater nela na cena do bambu, e ela começa a cantar pro cara, Hotel California. Muito bom, né? Ô, meu. Ô, meu, muito bom. E daí Muito ela bom. consegue se esquivar ali ainda. Ah, Aham, meu, muito bom. aham. E daí eles Tá. cantam no final Hotel Califórnia, né? É a música E do isso, Wong. claro, Sim. claro. Ô, É meu, porque, referência porque total. ela comentou no início do filme, né? Que ela cantou isso pra confundir o cara que ia bater no Shang-Chi na escola. Ela conta essa Aham. história pros amigos, né? E aí depois ela tenta usar isso contra o Não cara consegue lá. acabar a música, né? Não acaba a música, Aham. mas ela acaba a música no final, na cena pós-crédito. Sim, Que exatamente. demais, que demais. Vamos pra segunda cena pós-crédito, Diego. Que Isso. daí a gente vê ali a Xia Ling, ela ocupando ali o vácuo que o pai deixou, né, depois de morrer. E ela Sim. tá assumindo os 10 anéis, então. Dando ali uma repaginada, eu diria, Diego. Porque a É, primeira mudança que ela faz é agora homens e mulheres treinam juntos. Não tem mais aquele isso. reganho lá que o Wen-Wu não deixava a mulher treinar. Agora Sim. tá liberado ali, todo mundo tem os mesmos direitos na nova organização dos 10 anéis. E essa organização, né, ela existe há muito tempo, tem um baita alcance, né, Diego? Desculpa. Então fica no ar o que vai acontecer, né? Se ela vai mais para um lado vilanesco, se vai mais para um lado heróico. Eu chutaria que ficaria em cima do muro mesmo, que Eu também acho. vai ter um Acho pouquinho que, de cada. Ela acho que vai ter vai o se lance aproveitar. comercial, né? Acho que vai ter o lance comercial de fazer grana e também o lance do torneio, né? Que ela gosta, né? Que não, É, não chega a ser uma coisa vilanesca, né? Só não se é. envolve muito. Mas não tem como, né? Acho que ela vai se aproveitar das situações, né? Vai ter que fazer alguma coisa. Ela não vai lá pro lado mauzão do pai dela, né? De máfia, de matar, essas coisas. Mas ela vai se aproveitar de algumas situações, assim. Né, Diego? Sim, 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 acho que sim. Acho que ela vai, por exemplo, sei lá, daqui a pouco se beneficiar com venda de drogas, com apostas É. ilegais, coisas assim, sabe, para levantar uma grana, né? Vai ter ali o império dela, mas não como o pai fazia, que o pai, né, era muito mais violento, muito mais agressivo, muito mais de expandir Sim. os seus domínios, o seu poder, acho que não iria para esse lado, né? É E o tá que a garantido, gente né? imagina. E tá garantido disso no final, né? Os 10 anéis voltarão. Exatamente. Então ainda bem, ainda bem. Pô, meu, Shang-Chi, assim, um novo herói preferido agora na minha vida. Sim, sim, é Meu, demais. muito bom. Que E filme bom. E a gente não vai fazer o ranking agora, né? Mas lembrando que filmes de origem, Shang-Chi tá entre os melhores, assim, eu diria. A gente pode deixar aí pro pessoal comentar. Até vamos fazer uma pergunta, talvez no Instagram, botar umas opções lá. Quem a gente pode botar? Pantera Negra, um grande filme de origem. Sim, Guardiões, Guardiões 1, Capitão América, um. Homem de Ferro, um. Doutor uhum. Estranho, Doutor né? Estranho, muito bom. Então, aí temos 6 filmes aí que a gente falou, né? Junto com Shang-Chi aí, pra gente fazer esse ranking, né? A gente não vai fazer agora a gente nem pensou muito também. A gente vai ficar mais meia hora discutindo isso, né? Aham. É, pior, porque a gente não vai concordar, mas a gente conversa depois então com vocês e vocês participem com a gente aí, mandando as opiniões de vocês. Qual será o melhor filme, o segundo, o terceiro melhor filme de origem, né? O filme que trouxe um herói novo, contou a sua história, apresentou ele, inseriu ele no MCU. Aí, assim como a gente teve agora esse filme espetacular, Shang-Chi aí, trazendo a Marvel de volta aos cinemas com tudo. Mas uma coisa é certa que a gente concorda, Diego. Shang-Chi, por enquanto, o melhor filme de herói do ano. Ah, sim, Disparado, assim, ó. sem Disparado. dúvida, Disparado na frente do Esquadrão Suicida. sem dúvida, Agora sem dúvida. tomou. Agora tem mais 2 aí, né? Mais 3, né? Venom não vai ganhar. Venom vai Não ser tem como, não tem categoria como. 13 anos, né, Diego? Pô, pegou 13 anos Venom. É, Cara, já já fico não tem com como. 3 pés atrás, diria. Não tem como. Aquilo que parecia ser um filme super assustador e de Hum, terror, já era, pô, já. 13 anos, cara. Pro Já era. Carnificina não dá, velho. Não Não dá. dá. Vai acabar tendo morte que nem a morte do aquele que permanece lá, aquela facada que não sai sangue. Ah, sim, não. Vai ser o Carnificina comendo as pessoas direto, sem sangue, engoliu tudo. Pois é. Vai ser isso no máximo. Pois é. Mas Bom, temos Eternos e Homem-Aranha. Daí sim. o bicho pega. Verdade, verdade. E temos mais séries estreando aí também, né? Eu tô Uhum. ansioso pela série do Gavião. Acho que pode ser legal. Ok. É novembro, só novembro. Pô, final de Hum, novembro e dezembro. Teremos tempo aí. Mas então é isso isso, aí. pessoal. Espero que tenham gostado da nossa análise aí. Vão lá no nosso Instagram, no @nerdversocast. Comentem aí o que vocês gostam, se vocês concordam com a gente ou não. Não esqueçam que logo mais também está no YouTube, nosso podcast em vídeo. A gente vai lançar também um vídeo aí com todas as curiosidades, né? Com as imagens bonitinhas ali, comparando como é que é quadrinho, como é que é filme, o que está mudando, contando um pouquinho de historinhas ali, tá? Então, eu agradeço todo mundo aí que está sempre conversando com a gente, comentando, curtindo, participando das nossas enquetes e a semana que vem temos aí juntos no 5º episódio de Warif, Diego.
Isso aí, agora o próximo podcast já é com o episódio 5 de Warif. Seguimos acompanhando de perto essa série e, como o Leandro falou, participa com a gente lá, deixa sua mensagem no nosso direct, comenta aqui também no vídeo aqui do YouTube, interage com a gente mesmo, né? Fala o que vocês acharam do filme, vamos formar juntos esse ranking de filme de origem, que referências que vocês encontraram, o que vocês pensaram quando estavam assistindo o filme, vocês se ligaram, vocês foram enganados, como foi, o que vocês mais curtiram. Comentem, interajam com a gente, porque vocês junto com a gente é que fazem o Nerdverso ser esse grande portal aí de referências e de adoração ao mundo nerd. Mas é isso aí então, Leandro, da minha parte tá encerrado. E tu? Tranquilo, então, isso aí. Obrigadão a todo Fechamos? mundo aí. E até agora, quinta-feira, com o Arif, com o nosso podcast no ar. Valeu então, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.